E aí, povo? Como é que vocês estão, hein? Quanto tempo que eu não apareço numa livezinha nesse Instagramzinho? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou em casa. Eu estava dando aula até às 8h35 lá no meu escritório e pensei, vou correr pra minha casa pra fazer essa live, a última do dia da minha casinha. Só que eu saí correndo pra chegar aqui a tempo de fazer a live com o André e esqueci o meu pedestalzinho. Pedestal não, a coisa que eu apoio o celular. Então fiz uma gambiarra. Apoiei o celular em cima de uma caixa, presa em outra caixa, que tá mantendo o celular em pé por causa de outra caixa. Então eu preciso saber se o meu áudio tá bom, se dá pra me ouvir direitinho. Deixa eu ver como é que... Ó, esse é o livro que a gente vai... Ah, a imagem tá boa, a imagem tá boa. Tá tudo certo, né? Temos aqui quem? Ah, deixa eu mostrar quem tá aqui. Deixa eu mostrar quem tá aqui. Jorginho! Vocês estavam com saudade do Jorginho? Vocês estavam com saudade do Jorginho? Ah! Eu sinto falta do Jorginho. Não muito, porque ele atrapalhava bastante a minha vida. Mas saudade, porque era uma companhiazinha. Deixa eu chamar o André aqui pra já entrar. Cadê o... Pra gente começar nosso... Bora, Andrezinho. E aí, meu irmão? Tudo certo? Tudo certo. E você, como é que você Tudo tá? bem, graças a Deus. Tá bem, graças a Deus? Eu também tô bem, graças a Então Deus. tá. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. A semana passada e a Agnes está esperando o quarto da Melissa para fazer por aqui, porque eu fecho a porta e no... aí eu consigo falar um pouco mais alto. Eu não sei. Pra mim, você tá travando um tico. Acho que esse negócio de muita porta atrapalha o sinal. Então, Delcinha, Pazinha, falem aí pra mim se o André está travando pra vocês, porque pra mim está um tico. se tiver, eu vou lá para a sala também. É, Vou ter que tá cortando. ir lá. A Grazi falou que tá cortando um pouco. Você vai ter que ir lá pra sala, André. Eu vou fechar a câmera e vou para lá. Vai, pode ir. Daqui a pouco você volta. Se ajeite. Gente, então enquanto o André tá se ajeitando lá com a internet dele, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o exemplar de hoje que vocês vão poder concorrer para ganhar na casinha de vocês. Olha isso aqui. Esse livro do G.K. Bale é um livro de comentários de Colossenses e Filemão. Só, tá, meu amor? Só. São 600 páginas. 687 páginas que você vai poder ter a possibilidade de receber na sua casa pela livraria El Shaddai. Então, deixa eu te explicar, se você está chegando agora, o que a gente está fazendo aqui. A El Shaddai, todos os meses, manda para nós, para mim e para o André, um livro de comentário que a gente faz essa live aqui comentando as escrituras. Então, o que a gente faz? A gente mostra para você o comentário bíblico. Esse aqui é da Vida Nova. Vida Nova tem comentários bíblicos, ó, belezinha. Então a gente mostra para você o comentário bíblico para você conhecer, para você decidir se você quer comprar um para te ajudar nas suas interpretações bíblicas. Esse aqui, em especial, é um comentário exegético, então ele vai falar de raiz de palavra, ele vai trazer a origem da palavra, o significado da palavra. Ele é bem completo. E a gente sempre escolhe do livro do mês uma perícope, ou seja, uma passagem que o livro comenta para a gente comentar com vocês. Então, além de você conhecer um livro de comentário bíblico bom, por dentro e por fora, para saber se você gosta, se você quer, inclusive, participar de um sorteio para tentar ganhar um, você também é abençoado por um comentário que a gente discute aqui nesses encontros. Então, o Comentando as Escrituras é um encontro mensal, sempre na última quinta-feira do mês, que eu e o irmão André Irmão André, tô me sentindo falando tipo... Ai, como é que chama?
Aquele povo, irmão fulano, irmão ciclano. Não tem uns. Gente, 10 da noite. Já tô variando aqui já, tá? Então veja. A gente vai selecionar uma perícope da carta de Colossenses hoje para a gente estudar e comentar aqui com você. Então, vamos lá. André, enquanto seu lobo não vem, eu vou fazendo o nosso trabalho aqui. Gente, tudo hoje está conspirando para que essa live não saia. Eu acho que o André tinha que sair e voltar. Né, André? Sai da live e volta, porque eu acho que você travou geral aqui. Puxa vida. Enquanto o André não... André? Oi, tá me ouvindo? Agora É tô. porque eu tinha fechado a câmera, que eu tava me ajeitando aqui. Tá, então tá. Porque se você tivesse travado, eu ia falar pra você sair e voltar. Não, tá de boa. Bom, o áudio, Um pouco agora, o áudio. o áudio melhorou bem. Tá bem. E isso é o mais importante entre nós, é o áudio. Vou falar um pouco mais perto também da câmera. Tá, meninas, deem um feedback aí pra nós, se o áudio já resolveu pra vocês. A imagem travar um pouquinho, normal, acontece, faz parte. Agora o áudio, vocês precisam nos ouvir. Esse é o mais importante. E eu falo muito baixo. Eu tenho esse defeito, então eu tenho dificuldade em falar um pouco alto. Mas eu vou me policiar para isso, para melhorar. Tá bom, querido. Vamos lá, André, começa aí mostrando o nosso comentário. Sim? Um calhamaço, né? Um calhamaço de capa dura. Capa dura. Ó. E assim, eu ouvi você comentando há pouco sobre o padrão de comentário que ele é, cara, é muito, muito rico, sabe? Assim, quando eu leio esse tipo de comentário, eu penso que eu preciso estudar mais. Porque, A gente vê que a gente não sabe nada, né? principalmente o grego. Eu nunca estudei grego, então eu tenho muita curiosidade em estudar. Eu não vou lembrar qual página que é, mas em uma das páginas ele faz a transcrição do texto que a gente vai estudar, todo em grego. Achei que é página 129, ó. É bonito, né? E aí, tipo assim, eu fico olhando e só... É claro que depois ele faz a tradução logo embaixo, e eu fico olhando e só babando com vontade de aprender. É muito bonito, porque no grego você consegue, de forma mais eficaz, entender os quiasmas que o texto forma, né? No hebraico, então, é mais bonito ainda o desenho. Eu não sou especialista nem em grego nem em hebraico, estudei só o básico no seminário, mas, enfim. Bom, a gente escolheu, gente, o texto de Colossenses, capítulo 1, de 15 a 23. Isso. Então, abra aí a sua Bíblia para a gente fazer a leitura junto. Olha só, ele separa em seções. Essa aqui é a seção C. E o título que ele dá para esse trecho que a gente vai ler da carta de Paulo aos Colossenses é esse. A supremacia de Cristo sendo a primeira criação é um padrão para a nova criação. Então, ele vai discutir como essa primeira criação de Gênesis 1 é o padrão máximo para a nova criação que será restaurada no novo céu e na nova terra. Exatamente. Então, vamos fazer a leitura do texto e vamos, na sequência, orar, André? Sim. Você faz por aí, eu faço por aqui? Como é que faz? Eu leio e você ora. Tá bem, então. Tá? Sim. Então, vamos lá. Pode ser? Quê? Pode ser. Pode ser? Então tá. Colossenses 1, de 15 a 23, diz assim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque por ele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, domínios, governos ou autoridades. Todas as coisas têm sido criadas por meio dele e para ele. Ele existe
antes de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm unidas. Ele também é a cabeça do corpo, a igreja, e ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que ele mesmo tenha o primeiro lugar em tudo. Porque o Pai achou por bem que toda a plenitude habitasse nele, e por meio dele reconciliasse todas as coisas com ele mesmo, havendo feito a paz por meio do sangue da cruz. Assim, por meio dele, eu digo, tanto as coisas que estão na terra como as que estão no céu. E embora no passado estivesseis alienados e hostis na mente, praticando obras más, ele, no entanto, agora vos reconciliou no seu corpo carnal por meio da morte, a fim de vos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que de fato permaneceis na fé, solidamente estabelecidos e firmes, não removidos da esperança do evangelho que ouvistes, que foi proclamado em toda a criação debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos por esse texto tão rico e tão maravilhoso que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a deixar para nós. Oramos para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações as verdades nela contida, reconhecendo a nossa ilimitada capacidade de compreensão. A palavra diz que nós temos o Espírito e é Ele quem nos ensina em nossa dependência total dele. Pedimos que o Espírito nos conduza a Jesus cada vez mais e que sejamos iluminados, moldados e capacitados a glorificar a Ti acima de todas as coisas em tudo aquilo que fazemos, reconhecendo sempre em tudo que fizermos a supremacia de Cristo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, o comentário começa dizendo para nós, e eu nem vou me aprofundar muito nisso para não enlouquecer todo mundo, mas ele vai dizer que esses versículos de 15 a 20, eles contêm unidades rítmicas equilibradas. Então ele vai dizer que essa sessão que a gente leu podia ser uma sessão totalmente independente. E ele vai dizer que, inclusive, parece uma música, parece um cântico, parece um entoar de um cântico que celebra o Senhor. Então, o que Paulo está tentando dizer aqui, meu irmão André, já lá na página 101, tá? No finalzinho desse bloco, porque o que ele faz? Ele traz um bloco, o comentário bíblico traz um bloco marcado assim, com uma pequena introdução comentada, uma pequena introdução do contexto do texto. Então ele vai trazer quais são as interpretações, assim, por cima. Ele vai dar um panorama do texto nesse bloco acinzentado, cheio de referência, cheio de nota de rodapé. Depois ele traz o texto da análise e aí ele começa a exegese do texto, que é comentar parte por parte de forma da língua, né? Ele vai analisar a língua, ele vai analisar a forma, ele vai analisar o como foi posto o texto. Isso é fazer exegese do texto. E aí, no finalzinho da página 101, ele vai dizer assim, que o Paulo estava querendo fazer com que os colossenses soubessem quem Cristo realmente era e o que ele realmente fez para que eles pudessem saber quem eles eram e agir a partir desse conhecimento. E isso aqui para mim, André, não sei se você vai concordar comigo, mas isso aqui resume para mim a carta de Colossenses inteira. O que Paulo está fazendo é: conheçam ao Senhor Jesus para que vocês saibam quem vocês são e passem a viver a partir desse entendimento. Sim. Isso resume para mim a carta de Colossenses. O que você acha? Eu também acho, porque quando você lê a introdução desse livro, vamos voltar lá, ele vai explicar o motivo pelo qual a carta foi escrita, né? Porque havia falsos ensinos a respeito de Cristo
E Paulo, então, se propõe, assim como em sua grande maioria das suas cartas, fazer ali a defesa, né, da fé cristã. E ele enfoca bastante ali nos primeiros versículos a necessidade de os colossenses crescerem no conhecimento. Não que o conhecimento em si seja o objetivo da salvação, mas é basicamente aquela frase que se diz que nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas por sermos salvos, o conhecimento tem o mesmo princípio. Nós não adquirimos o conhecimento, e ele enfatiza isso ao longo da carta, que eles precisam adquirir esse conhecimento não para serem, mas por serem salvos, a fim de conhecerem aquele que os salvou e, finalizando com essa frase, viver de acordo com esse conhecimento. Que só a partir do momento que eles conheçam a Cristo, que eles tenham entendimento de quem Cristo realmente é, e aí dentro desse contexto ele coloca esse texto que a gente está estudando, que uns falam que é uma música, que é um cântico, outros dizem que é um poema. Existem divergências entre os comentaristas para dizer que tipo de texto é esse, da onde que Paulo tirou, se era um hino da igreja, ou se é um poema ali que ele foi inspirado naquele momento a escrever. Justamente dentro desse contexto ele encaixa para dizer, ó, Cristo é isso. Se vocês entenderem, tiverem entendimento de quem Cristo é, a partir dessa descrição que eu estou fazendo para vocês, vocês vão viver de uma forma digna do Evangelho. Vocês terão entendimento e vocês entenderão também quem são vocês em Cristo, evitando assim que os falsos mestres desencaminhem vocês com as mentiras que estão sendo propagadas na igreja aí em Colossenses. E a Bíblia foi inspirada por Deus e tudo que foi escrito é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Isso se aplica também aos nossos dias, né? É por isso que é tão importante esse tipo de leitura da Bíblia. Não, eu particularmente não gosto daquela... Isso é uma opção minha, tá? Eu não estou criticando quem faz. Agora, vou ler a Bíblia em 3 meses, por exemplo. Eu não consigo, né? Eu prefiro ficar, às vezes, 1 mês na carta de Colossenses, lendo versículo por versículo, tentando entender, tentando captar a mensagem, para que esse entendimento e esse conhecimento venha, pelo poder do Espírito, transformar a minha vida. Você entendeu? Então, eu acho que é bem isso que a carta de Paulo aos Colossenses vem trazer para nós hoje, a igreja atual de hoje, que precisa, sim, evoluir e crescer no crescimento da pessoa de Cristo, para não ser enganado como muitos têm sido, né? Com falso evangelho, com pseudo-evangelho, que nada tem de evangelho em si. Sim. O conhecimento, eu tô com 2 palavras muito latentes na minha mente hoje. Então, vou falar delas de novo. As meninas que estão comigo desde de manhã assistindo aula, eu dei aula de manhã de sistemática, eu dei aula agora de noite de escola bíblica, então elas ouviram, em todas elas ouviram eu falar disso daí. Mas eu tô com essas 2 palavras muito na minha cabeça, porque nós temos a tendência, primeiro, de não querer conhecimento. A gente tem preguiça, né? E quando a gente passa a buscar esse conhecimento, a gente acaba tendo que lutar contra a soberba que esse conhecimento gera em nós. Então, buscar conhecimento é muito bom, mas buscar conhecimento sem piedade é só ortodoxia. Não gera em nós a ortopraxia, que é a prática desse conhecimento na nossa vida. E o que a carta de Colossenses está dizendo o que é crescer em Cristo? Veja, o comentarista, o Bale, ele continua falando sobre a questão da primeira frase do texto que a gente leu. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse texto remete a nós, a Gênesis 1:27. Criou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26, se eu não me engano.
Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aquela imagem e semelhança não é física, porque um dos atributos de Deus é ser espírito. Sim. Aquela imagem e semelhança é no que diz respeito aos atributos de Deus que são comunicados a nós pela pessoa de Cristo. Então, o que é crescer em Cristo? É crescer no conhecimento dos atributos de Deus a partir daquilo que Ele revela na sua palavra, para sermos moldados conforme o propósito de Deus, Romanos 8, de 28 a 32, que é sermos parecidos com Jesus. Então, por que eu tenho que conhecer a imagem do Deus vivo em Cristo? Porque eu vou conhecer o seu amor, a sua justiça, a sua ira, vou conhecer a sua santidade, vou conhecer a sua infinitude, vou ter uma noção da sua onipotência, da sua onipresença, do seu poder sobre a morte. Então, eu cresço em Cristo quando cresço nesse conhecimento de Deus, que por causa de Cristo gera em mim amor pelo outro. E aí esse conhecimento ortodoxo vira uma prática ortoprática. Sim. Porque ela pega todas as doutrinas de Deus e aplica no meu relacionamento. Primeiro com o Senhor, porque eu passo a enxergá-lo do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria. E para com o meu irmão, porque sendo honesta com Deus a respeito dele mesmo, eu posso ser honesta com você a respeito de mim. Então eu não tenho como te considerar superior a mim, eu não tenho como considerar que você é melhor do que eu não tenho como olhar para você e me autoestimar mais do que estimo você, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Então, a imagem do Deus invisível não é essa imagem humana encarnada, porque Deus é espírito. Bale vai dizer, a preexistência de Cristo como a imagem divina de Deus é o foco aqui. Sua condição como imagem divina se aplica ao seu estado encarnado. Então, a condição de imagem divina se encarna. Então, a gente acha que se parecer com Jesus é seguir os passos dele no sentido comportamental. Mas o nome disso é farisaísmo. Não é só o comportamento, é o relacionamento com ele, é o estar com ele. Porque senão eu viro Judas. Judas seguiu os passos de Jesus em tudo que fez. E no final? Não é não, André? Exatamente. E é por aí. Que mais, meu filho? Olha, eu achei muito interessante a questão ainda na página 113, eu até anotei que eu peguei de outra parte aqui, a divisão que ele fez, né, do versículo 15 ao versículo 17. O texto trata sobre a supremacia de Cristo sobre a primeira criação. E aí do versículo 18 ao versículo 19, a supremacia de Cristo sobre a nova criação. E do versículo 21 ao 23 é a supremacia de Cristo em reconciliar a criação pecaminosa. Vai estar em outra parte do livro aqui, mas eu peguei aqui onde estão os versículos escritos e transcrevi para cá. Então ele faz certinho a separação do texto para trazer esclarecimento para nós. Porque às vezes a gente lê o texto corrido e a gente não para pensar, né, nessa divisão que Paulo fez ali de forma fantástica e brilhante para que a gente tenha esse entendimento. Do 15 ao 17, ele está falando da primeira criação, do 18 ao 20, sobre a nova criação, que é a redenção, e a partir do versículo 21, Cristo como o supremo, aquele que nos reconcilia com Deus, e somos nós a criação pecaminosa, né? Então isso é um livro assim bem gostoso de
ler bem tranquilo. Eu achei tranquilo, apesar da minha alimentação, como eu te disse, no grego, mas é um livro que eu acho que quem puder, quem não ganhar aqui no sorteio, puder investir, porque não é aquele livro para você ler em uma semana, em um mês. É um livro para você consultar, porque ele vai estratificar versículo por versículo, né? Ele vai pegar, por exemplo, Muito esboçado é, mesmo. o versículo 15, que é o que a gente vai abrir aqui a nossa conversa, ó, deixa eu ver quantas páginas ele vai usar só para o versículo 15. Até a 118. 18, são 13 páginas. 13 páginas, só para o verso 15. O 15 ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sim. Só para essa única frase, ele usa 13 páginas de comentário. Eu achei muito interessante, André. Abre aí na página 111. Eu vou mostrar aqui um quadrinho. Ó. Ele faz esse quadrinho aqui mostrando que nesse verso 1:15 está falando do Filho eterno esboçado na história, porque Deus encarnou em Cristo, né? Uhum. Filho eterno ressuscitado na história, também está falando, em Colossenses 1:15. Está falando do primeiro Adão criado à imagem de Deus, porque ele está rememorando Gênesis 1. E Cristo como o último Adão ressurreto, porque está dizendo que a partir de Jesus nós encontramos salvação. Então ele está dizendo assim, olha, aqui existe um prenúncio de proto e de escato. Então ele está dizendo assim, olha, Jesus é o proto, o primeiro, e o escato, ele é o último, é o alfa e o ômega. Então o verso 1:15 está falando da Bíblia inteira. E aí Da história da redenção. Por isso que eu volto na frase que eu disse. Não tem como você ler um texto desse e passar por cima batido em... vou ler Colossenses em 15 minutos. O cara gastou 15 páginas detalhando ali, cavando, pegando as pérolas, os diamantes para explicar um versículo. Então, assim, eu acho que esse tipo de livro traz um desafio, e eu digo para mim, como leitor da Bíblia, para ler mais devagar ainda, estudando versículo por versículo, pegando as referências, pegando um comentário desse, sentando para quando, como disse Pedro, né, for confrontado a respeito da minha fé, eu tenha argumentos necessários para poder fazer a defesa dela. Embora não vou estar 100% apto, mas se eu não estudar, em algum momento, se eu não tiver esse conhecimento a respeito da minha fé, em algum momento eu vou pagar mico por aí, não sabendo explicar a razão da fé que tem. Então, esse tipo de livro traz esse desafio para nós, né? Ó, eu leio Bíblia todo dia, estudando para ensinar, estudando para pregar e tudo mais. Mas a minha leitura devocional da Bíblia, a devocional, minha com Deus, eu levo 2 anos. Menos que isso, eu não consigo. Porque eu leio, às vezes, um versículo, eu apanho tanto, ou eu sou tão consolada, aquele único texto, Colossenses 1:15, fica remoendo a minha cabeça um dia inteiro. No dia seguinte, eu volto naquele texto de novo, porque eu não tenho pressa. Eu tenho pressa em estar com o meu Senhor. Não em quantidade, mas em qualidade. Eu preciso ter qualidade com Deus. E se eu estiver mais preocupado em terminar a leitura bíblica, ou seja, em trabalhar, do que em estar aos pés do Senhor em comunhão com Ele, ou seja, tendo relacionamento, eu posso ler a Bíblia 10 vezes no ano. Não vai mudar nada na minha vida. Não vai mudar a minha vida. Aí fica tudo raso, né? Você não sai do raso lendo, fazendo essas leituras corridas. Eu sempre aconselho. É claro que existem quem consiga se adaptar, mas eu sempre aconselho, se puder, leia a Bíblia sem pressa, devagar. Leia, medite, pratique o Salmo
Não tem como você meditar em algo se você passa correndo. Você precisa se deter ali. Existem algumas versões da Bíblia que nos Salmos tem o selah, né, que é a pausa. Significa que você precisa ler, pausar e refletir sobre o que você leu. Sem pressa. Sem querer bater meta. Mas fazendo aquilo que traz resultado no teu relacionamento. Conhecendo alguém. É como num relacionamento com outra pessoa. Né? Você não precisa ter pressa de estar com teu esposo ou com a minha esposa. Senão, não faz sentido. E aí, com Deus, o nível é mais elevado ainda, né? Não de um sentido de uma exigência de cobrança, mas de uma exigência de necessidade nossa. E temos tempo de qualidade, como você disse. E é a gente que cria essas competições. Porque a gente fica assim, você já leu a Bíblia quantas vezes? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Meu, não interessa. Não interessa quantas vezes eu já li. Contanto que eu tenha a convicção de que o meu compromisso é ler. Sim. Eu preciso ler. Porque só assim eu tenho alimento para minha alma. Fora isso, eu estou andando de tanque vazio. Como é que um carro se sustém andando de tanque vazio? Não dá. Ele vai parar no meio do caminho. Hoje a gente estava almoçando num restaurante de esquina e é uma rua de cruzamento, assim. E o carro do menino morreu no meio do cruzamento. E isso é como Satanás confrontando a gente. Ele vai parar a gente no meio de um cruzamento. E ele vai dizer assim, como é que foi que Deus disse? E se a gente agir como Eva de novo e não como Jesus, a gente não vai saber dizer está escrito ou foi assim que Deus disse e dizer coerentemente o que ele disse. Vai, meu irmão, continue aí, mais um comentário. Tá. Você acha relevante? Talvez eu vou pular um pouco, mas eu achei uma frase que ela poderia estar lá no começo do livro, que fica na página 123, logo acima quando ele vai começar o 1:17, ele diz assim: é extraordinário pensar que aquele que foi crucificado como um criminoso e ofereceu o corpo da sua carne por meio da morte é o objetivo da existência da criação inteira. Então tem frase que está no final, mas que poderia estar no começo, né? Ele encerra com essa frase assim, o comentário do 1:16 de forma maravilhosa. Eu destaquei e eu acho que até publiquei nos stories hoje essa frase aí, que é o sentido para nós começarmos a compreender a pessoa de Cristo. É claro que a nossa compreensão, por mais que Paulo em Colossenses enfatize isso, que nós precisamos conhecer, a nossa compreensão é limitada, muito limitada. Nem Paulo tinha total compreensão a respeito de Cristo. Nós teremos, né, hoje nós o vemos como que um véu sobre os nossos olhos, mas um dia nós o veremos face a face. Mas enquanto nós não vemos face a face, nós precisamos buscar conhecê-lo e ter esse entendimento de que ele é o rei, ele é o que governa, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. E ele, por mais que ele foi crucificado como criminoso, ele é o objetivo da existência da criação. Eu li isso a respeito no livro, eu não vou lembrar qual que é o título. Eu lembro, mas eu não quero me arriscar a dizer e errar, que assim, que o rei do universo, o criador do universo, entrou na casa de um humilde pescador, se referindo a Pedro. Então isso deve nos fascinar. Eu acho que é isso que Paulo, combatendo o ensino falso que está havendo ali em Colossenses, ele traz de forma maravilhosa, expondo a Cristo. Você não vê ele em momento nenhum expondo quem está errado. Assim, ó, vocês, fulano está falando aqui, ele está expondo a verdade. E quem te liberta é a verdade. Quem te liberta. Ele está expondo a Cristo, falando, vocês já conhecem, mas eu vou expor novamente para vocês. E acho que a gente precisa seguir esse mesmo exemplo de
quando for expor algo, não expor alguém no sentido de, fulano está falando isso, mas expor a verdade das Escrituras. Porque a pessoa ela vai ser convencida pelo poder do Espírito quando nós expormos a verdade a respeito de quem Cristo é, pregarmos a Cristo. Ele disse em uma de suas cartas, nada de saber entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Então esse é o objetivo da nossa vida como cristãos, como discípulos de Cristo, embaixadores de Cristo aqui. Eu costumo dizer que a gente não consegue vencer a mentira falando dela. A gente só consegue vencer a mentira expondo a verdade. Quando um caixa de banco vai fazer treinamento para identificação de nota falsa, o banco não dá para ele milhares de dezenas de opções de notas falsas para que ele conheça as falsas. O banco dá para ele a nota verdadeira e diz: estude a nota verdadeira para que quando uma falsa bater na sua mão, você vai identificar porque ela não tem as características da verdade. Então a mentira a gente só consegue vencer se a gente conhece a verdade. E daí o nosso olho bate e na hora a gente identifica, olha, faltam os elementos da verdade nessa mentira bem contada. Então, nossa luta não é contra a carne, é isso que o texto diz. É contra os principados e as potestades. Então, não é lutar contra pessoas, é lutar contra as ideias delas. Eu estava estudando hoje sobre a vontade de Deus, né? E falar de vontade de Deus é extraordinário, porque Deus tem uma... Se você parar para analisar, Deus tem uma única vontade absoluta para nós, que é se fazer conhecido de nós. Ele quer que nós o conheçamos. E aí eu vejo os crentes tudo doido para querer descobrir a vontade secreta, miraculosa de Deus para sua vida individual. E eles esquecem que essa vontade nunca foi revelada para ninguém, em circunstância nenhuma. Deus não tem na Bíblia uma vontade específica para cada um de nós que não seja nos fazer parecidos com Cristo para que Cristo seja glorificado. E todas as outras vontades de Deus para nós dizem respeito a isso, a sermos parte do corpo de Jesus. Então, a vontade que Deus tem para mim é a vontade que me serve melhor para servir a igreja. E aí, a gente, entendendo a vontade de Deus, a gente começa a perceber que a Escritura também fala que é a vontade de Deus que mantém, sustém e governa todas as coisas. Então, esse Deus aqui que foi crucificado porque o Pai quis. Pôncio Pilatos foi vontade de Deus. Herodes foi vontade de Deus. O que chicoteou, o que cuspiu, o que bateu, o que enfiou a lança, tudo foi vontade de Deus. Então, o que é estar no centro da vontade de Deus? Conhecer ao Senhor de modo tal que o propósito dele para minha vida, ou seja, parecer com seu primogênito, se cumpra. Então, eu conheço Deus não só para meu próprio regozijo, mas que para que assim eu possa servir você melhor. Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu me pareço com Ele, mais eu sirvo você como Ele serviria. Porque a Bíblia vai dizer para nós que na eternidade, Jesus vai servir o banquete para nós. Jesus vai pôr a mesa. Jesus vai pegar o seu pratinho e servir a sua comida. Então, por que a gente acha que existe um propósito diferente para nós, se o propósito de Jesus Cristo é servir de cordeiro imolado para nós? Quanto mais a gente conhece, mais a gente se humilha, né? Então, o crente soberbo só existe porque não conhece o Deus que diz que serve. Exatamente. Porque não tem como. Não tem como. Olha essa carta de Colossenses, que vergonha. Eu morro de vergonha lendo isso aqui. Eu fico constrangida, humilhada. O que mais, meu irmão? Deixa eu ver que horas são. 10 para as 10 já. Vamos fazer
faz o último apontamento que você acha bom pra gente comentar. Tá. Eu marquei tanta coisa aqui que eu... Deixa eu pegar aqui. Eu marcado essa parte aqui de deixar o marcador de página. Ah, tá. Tá lá na página 138. E que eu até sublinhei 2 vezes. Diz assim, ó. É lá no primeiro, antes do primeiro parágrafo, continuação do parágrafo da página 137, diz assim que Cristo, ele está falando de Cristo, né? Diz ele governa até mesmo sobre todas as forças que não reconhecem o seu governo. Então, assim, Salmo 2, né? Aqui dá para você entender um pouco aquela questão do Salmo 2, que os reis da terra se enfurecem e Deus dos altos céus ri deles, né? Então, Cristo, ele é tão soberano sobre todas as coisas, e haverá um dia, e Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E esses que hoje negam a Cristo, sejam eles poderosos ou não, mas aqui ele está se referindo principalmente àqueles que recusam esse governo, que se acham detentores do poder, e aquilo que você falou agora há pouco, né? Que Pilatos, Herodes, todos cumpriram o propósito de Deus para que Cristo fosse crucificado. Um dia reconhecerão que esse governo, Cristo, ele é soberano sobre o céu, sobre a terra. Não há, eu gosto muito da frase do Kuyper, não há um único centímetro sequer, né? Não ser com exatidão, mas em que Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, não possa dizer é meu. Por quê? Porque ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é o Criador. Tudo que existe, tudo foi criado por meio dele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, quem somos nós? Meros mortais, meros humanos, dependentes, carentes, necessitados desse Cristo. E quando a gente lê esse texto eu gosto de toda a carta de Colossenses, mas essa parte, esse poema, essa canção, essa música, que não sabemos ao certo do que se trata, eu acho que ela traz bastante esclarecimento e aquece bastante o meu coração para entender que Cristo, ele está no governo de todas as coisas, independente do que aconteça. Independente do que aconteça nas nações, ele é o Senhor, ele está governando. E aí daqueles que acham que tem algum tipo de poder, não são nada. Eu estou tentando achar um texto aqui, mas eu não vou lembrar onde é que está. Eu achei que estava em Daniel, mas não estou achando que é de Nabucodonosor. Eu amo esse texto. Que Nabucodonosor foi aquele que escravizou o povo, né? Deixa eu ver se... meu celular está transmitindo, se não pesquisar no celular. Tenta descobrir para mim, gente, onde é que está o texto em que Deus diz que ia mandar Nabucodonosor para o mato e que ele só ia sair de lá quando ele reconhecesse a soberania de Deus. É Daniel, só então, que lembrar o capítulo exato. Então, Daniel Donde. Que aí ele vai literalmente pro pastar, né? E só depois que ele cai em si, reconhece que... Ele vira um animal selvagem. Isso, e aí ele volta... E assim, o texto termina, a história dele, dizendo que ele confessou o senhorio não, ele confessou a soberania de Deus, mas o texto não diz que foi voluntariamente. Então, quando a Bíblia fala que muitos espontânea pressão, né? Todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus é o Senhor, não quer dizer que vai ser de forma voluntária, não. Não quer dizer que vai ser... É porque eu não estou com a minha Bíblia física aqui, eu deixei lá no escritório. Porque senão eu ia abrir e ia saber na hora onde é que estava.
Eu tô caminhando Mas tá- perdido nela aqui. Enfim, mas é pro final do livro. É no capítulo 4. Capítulo 4. Achou o texto? Você quer a parte Deixa eu ver. que ele reconhece? Não. Ó. Ó, é do 4 do 28 ao 37. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu dizendo: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E veja, tem algum lugar aqui na carta de Daniel também em que Deus chama Nabucodonosor de servo. E Nabucodonosor foi o demônio. Só que até o diabo é o diabo de Deus, né? A gente se esquece que até o diabo é o diabo de Deus. A gente esquece disso daí. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todas as coisas convergem para a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele, que é Cristo, o Logos, a encarnação da nossa salvação, a redenção da nossa alma. Jesus, ele vai, acho que ele fala para Pilatos, né? Quando Pilatos fala assim: Olha, eu tenho o poder de te libertar. Jesus fala: Você não tem poder nenhum, quem te deu o poder foi meu pai. Tipo assim, parafraseando, claro, né? Mas assim, quando Pilatos acha que ele tem o poder, Jesus fala: Não, você está enganado. Nenhuma autoridade dada que não tenha sido dada por Deus. E aí a gente vê as pessoas, até, vamos trazer para o nosso, vou tirar de fora a política, mas para dentro do contexto da igreja, muita gente acha que detém a autoridade, que detém o poder, porque é a minha igreja. Não, a igreja não é tua, não é, a autoridade não é tua, nada do que você tem, não, você não teria se não fosse dado por Deus. E isso eu acho que essa carta de Colossenses é um convite a nós reconhecermos a soberania de Deus e nos humilharmos debaixo da mão dele, para que ele, ao tempo dele, nos exalte. Não no sentido de sabor de mel. Muita gente pega o versículo e distorce falando: Não, Deus, eu sou humilhado, Deus vai me exaltar, vou sair por aí pregando na cara dos outros. Não, não é isso. Tudo aquilo que ele nos dá é para a glória dele. O fim de todas as coisas é a glória de Deus, nunca será a glória humana. Então, se em algum momento ele te exaltar, não é que ele vai fazer de você uma estrela do mundo gospel, mas o que ele te der, que ele te conceder, irá refletir em glória totalmente para ele, em glória nenhuma para eu, para mim ou para nós, né? O objetivo final de tudo é a glória dele. Ó, Marlene tá botando ali, ó. Todo poder foi dado a Jesus. Todo poder. Não sobrou poder para mais ninguém. A nossa vida é um sopro que é o homem diante da soberania de Deus para achar que tem algum tipo de poder. Nós não temos nada. A gente vai dormir daqui a pouco e acordar amanhã, graças a Deus, glória a Deus. Porque ele concedeu a gente a oportunidade de acordar no dia. Se ele não quiser que a gente acorde, a gente não vai acordar. Se for às 4 da manhã, mais glória ainda, né? Graças a Deus. Meu Deus do céu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Bom, povo, seguinte então. Assim que essa live terminar, eu vou colocar para vocês o link do sorteio
dessa belezura aqui que eu vou fazer para vocês terça que vem. Terça que vem? Eu acho que é terça. Faço terça que vem nos meus stories. Então, é gratuitão mesmo. Você vai entrar no link que eu vou deixar para você na descrição dessa live. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu arroba. Só isso. Mais nada. E quando você finalizar o seu cadastro no sorteio, a Livraria El Shaddai ainda vai te dar 3 cupons de desconto para você gastar na loja. Então, se você não for o sortudo ou a sortuda que, pelo decreto de Deus, vai ganhar essa obra extraordinária aqui do Bale, você vai ter a oportunidade de comprar ela com descontão. Então, não deixa de participar, porque é um presente da El Shaddai para você mesmo. É um presente da Livraria El Shaddai para você. Não é mais nada. Não como é que fala? Não é malvado, malvadeza, não é treta nem trote. Né? É verdade. É verdade. Então, eu vou colocar o link na descrição dessa live, eu vou colocar o link nos meus stories também. O André também, para quem segue o André, ele vai disponibilizar o link para vocês aí participarem. Então, participa para você ler a carta de Colossenses e de Filemon a partir de agora de uma forma completamente diferente. Eu quero agradecer ao André por estar mais um mês aqui comigo. André, muito obrigada. Eu espero que a parceria dure aí muito tempo mesmo, até você enjoar da minha fuça, igual o Luiz enjoou, né? Porque foi embora, né? Agora tem um podcast dele, né? Ele agora está importante. Ele agora está especial. Ele é um filho predileto de Deus agora. Hoje. Pois é, deve estar dormindo já, tadinho. Mas a Delcinha está falando que já está decretado que é dela, esse livro aqui. Enfim, muito obrigada pela tua participação, André. Última quinta-feira do mês que vem estaremos juntos de novo aqui. Você que emprestou os seus ouvidos e o seu coração para ouvir o que a gente tinha para te falar hoje. Deus te abençoe. Muito obrigada. André, considerações finais? Só você mesmo e deixar um convite aqui para todo mundo, né? Para quem está assistindo, para quem vai assistir depois que a live estiver salva, para que seguir o conselho de Paulo a Timóteo, dedique-se. Eu acho que a Bíblia requer dedicação. Não é algo para se ler superficialmente, mas profundamente. Faça como Ezequiel fez. Vá cada vez mais se aprofundando no rio da palavra. Ouça o que o Espírito diz, assim como disse para Agostinho, toma e lê. Mas lê com vontade, com fome, de aprender, de conhecer a Deus e de se humilhar cada vez mais debaixo da potência dele, para que quando você for indagado a respeito da sua fé, você tenha razões suficientes para responder. E o mundo tem sido bombardeado constantemente com inverdades a respeito de Cristo, a respeito das Escrituras. Não, porque isso hoje já não se aplica mais, isso foi no passado. Querem reescrever a Bíblia, né? Querem reescrever os evangelhos, ressignificar as Escrituras. E muita gente tem sido levada por essa teologia porque não conhece. O povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento não é caro. Não é caro no sentido assim de custoso. É maravilhoso se você sentar, ler, desfrutar. E ela é o único livro que você lê na presença do autor. Então, é algo maravilhoso. Se você tem uma dúvida, você pergunta para ele e ele te responde. E se ele não responder de forma clara, pergunta para o André, que o André te ajuda a entender, né, André? Misericórdia, estou começando. Ai, gente, é isso. Então, se inscreve. Vou te pedir um favor e deixa de ser egoísta. Envia essa live para as pessoas poderem participar desse sorteio também. Por gentileza, vamos compartilhar a bênção. Quanto mais gente, melhor, porque mais possibilidades. E aí a El Shaddai continua mandando um livro para nós todo mês.
Então, é isso, tá bom? Muito obrigada, André. Muito obrigada, povo de Deus, que eu amo demais. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.